para você nessa noite. O Senhor tem mais do que você pensou, mais do que você pediu. Ele está aqui com plenitude para a tua vida. Ora, brabraçou, cantará, blabraçou, cantará, blabraçou, cantará, blabraçou, cantará, blabraçou. Sore cantera mase, ora dara mara masore canto, rema la maso, dera sore canto, re maso, re la shere cantere la maso, re maso, re la maso, rema la masore canta la maso, la mashe la maso, de la maso, la maso, la maso, la maso. Ele nos amou, Ele nos
Se liga à fonte. É Ele que tem o que você veio buscar. É Ele. Ele está aqui. Chora, abraçou, cantar, abraçou, cantar, abraçou, e abraçou, recebe dele. Ora, abraçou, cantar, abraçou, e abraçou, cantar, abraçou, e abraçou. Chora, abraçou, cantar, abraçou, e abraçou, e abraçou. Pode sentar um pouquinho. Aleluia. Vocês podem sentar. Eu queria que Israel ficasse tocando. Pode ser? Você. Aleluia. Eu quero que ele toque aquele que ele sempre toca nos cultos de terça-feira. O violão. Isso mesmo. Aleluia. Boa noite, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós devemos, em Judas, eu gostaria que você fosse lá em Judas. Aleluia. Você achou Judas? Vamos fazer uma oração antes de ler Judas, amém? Obrigado, meu Deus, porque você tem para a gente, Senhor, mais do que nós precisamos, Pai. Você é um bom Pai, você é bondoso, Pai, você é cheio de graça, Pai. Obrigado, Senhor, porque estamos em Teus braços nessa noite, Senhor. Estamos em Teus braços, Pai. E os Teus braços são tão fortes, Pai. Eles podem nos sustentar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você tem para nós, Pai. Oh, Senhor, assim como uma mãe que amamenta, Senhor.
E sempre na hora que o filho precisa de alimento, Senhor, você já supriu antes que ele precisasse, Senhor. Assim é o Senhor conosco, Pai. Você tem sempre provisão antes de que nós precisamos, Pai. Obrigado, Senhor, porque você cuida de nós com amor, Pai. Você nos ama, Senhor. Obrigado pelo seu Espírito que o Senhor nos deu para cuidar de nós, para nos ensinar. Obrigado, Pai, porque temos Deus conosco. E nunca, Senhor, você vai nos desamparar, você vai nos soltar, Senhor. Não, Senhor, você é como um bom Pai. Você é um bom Pai. Muito obrigado, porque nesta noite, Senhor, você falará conosco, Pai. Muito obrigado, Pai, porque como você falou, Senhor, você vai trazer provisão em plenitude, Pai. Em nome de Jesus nós cremos, Pai, te damos graças, Pai, por isso. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Irmãos, em Judas 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então ele diz que nós devemos edificar a nossa fé santíssima orando no Espírito Santo. E eu queria que você abrisse agora, nós vamos falar um pouco sobre o Consolador. O Espírito da graça, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que foi enviado para estar conosco para sempre. Amém? E eu gostaria que você abrisse agora comigo a palavra de Deus, desse Deus tão poderoso, em 1 Coríntios 14. E nós vamos ver em 1 Coríntios 14 o que é que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. Diz assim, 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. No versículo 4 diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E no versículo 18 ele fala: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. O apóstolo disse: eu dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Amado, diga aí se Paulo orava pouco. Mais do que a igreja todinha. Meu Deus, ele orava muito em línguas, não era, Flecha? Eu chamei a Ocina de flecha porque ela é como uma flecha que está voando e ela vai chegar no alvo. Porque Deus está conduzindo ela bem rápido, bem rápido, bem rápido. E eu me alegro com a vida dela. E voltando aqui, o apóstolo Paulo, ele orava muito em outras línguas. E quem considera o apóstolo Paulo um grande homem de Deus aqui? Um grande homem de Deus. Um homem que não teve mais sua vida por preciosa, depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo. Nasceu de novo e recebeu a plenitude do Espírito. Quantos já nasceram de novo? O Espírito Santo selou você, amado. Seu destino é o céu. Você está aqui só de passagem. Amém? E o nosso viver, a vida que agora nós vivemos, é para glorificar a Ele, é para frutificar para Ele, porque nós não seremos felizes se não fizermos a vontade dEle. Se não dermos fruto, não há alegria. E quando o Pai se alegra, nós nos alegramos, porque o alvo de Deus são vidas, amados. E Ele disse que, mais ainda, em 1 Coríntios 14... 39, ele disse: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com
decência e ordem. Então, amados, nós estávamos orando coletivamente. E se eu viesse aqui e desse uma ministração todinha em outras línguas, é claro que a gente acabou de ler que quem fala em outra língua não fala a homem, mas a Deus. Então você não ia entender, a não ser se o Espírito Santo lhe desse a revelação. Mas nós estávamos orando coletivamente. A parte principal vai ser a parte da palavra. E a palavra vai fazer o quê? Vai trazer edificação, consolo e exortação. Mas aqui também diz para não proibir o falar em outras línguas. E em Romanos 12 diz para não extinguir o Espírito, não apagar, não deixar, dizer: Espírito Santo, você está numa caixinha, aqui quem manda sou eu nessa reunião, então eu vou fazer o que quero, se eu deixar você flui. Mas nós precisamos nos alegrar com as direções de Deus, amém? Então o Senhor disse para a gente começar assim. Foi por isso que eu comecei assim. Amém? Todos nós estávamos nos edificando na nossa fé santíssima. Quem ora em outras línguas não fala homem. Você não estava falando para o seu vizinho, mas você estava com a conexão direta do seu espírito para o Espírito de Deus. Você estava se enchendo de força. Amém? Existe poder disponível para a sua vida. Irmão Kenneth Hagin fala, explica bem direitinho isso em alguns livros, que é muito bom a leitura desses livros. E eu recomendo a você como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O Homem em 3 Dimensões, o Espírito Humano e vários outros que, se você quiser, depois eu posso te dar o nome e você aprender muito mais sobre isso. Mas você sabe que nós somos um espírito, um ser espiritual em essência. Amém? Porque Deus é espírito e Ele diz: façamos o homem, lá em Gênesis, a nossa imagem e semelhança. Então Ele soprou o fôlego de vida. Então, amados, nós somos um ser espiritual que habitamos no corpo e possuímos uma alma, que são as nossas emoções, o nosso intelecto, os nossos sentimentos. E nós não podemos viver apenas guiados por aquilo que o nosso corpo está nos mostrando pelos 5 sentidos, porque haverá momentos, amados, diante de circunstâncias que Ele diz: se tranca no banheiro e vai chorar, nem levanta da cama. Ei, para que você vai se levantar? Isso são os seus sentimentos falando com você. Às vezes o seu corpo também vai falar com você, mas você está tão cansado, tadinho. Trabalhou a semana todinha, foi na universidade, fez tanto trabalho, apresentou, foi para lá, correu para cá, cuidou do trabalho, dos filhos, da casa, da mulher. Para que tu ir na igreja, hein? Fica dormindo só um pouquinho. E, amados, nós devemos atentar para aquilo que o Espírito está falando conosco. Porque o pendor do Espírito é vida e paz. Mas o pendor da carne, a inclinação da carne dá para a morte. E nós devemos andar em espírito, que Ele é um espírito de moderação. Ele é um espírito da verdade. Ele não vai te conduzir a um excesso de não trabalhar mais. Agora eu vou viver só para Jesus. Se Deus te chamou para um chamado missionário, alguma coisa, um chamado itinerante ou um chamado para deixar tudo, então obedece a Ele no tempo que Ele disser agora. Agora é o tempo, chegou a hora. Mas se Deus não falou, você pode servir ainda, você pode trabalhar, amados. Você pode ter uma vida normal, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar do seu trabalho, sendo exemplo lá, fazendo o melhor. Mesmo quando o seu chefe não estiver, você fazendo o melhor para o Senhor. Amém? E Ele vai te abençoar lá e você ainda vai poder servir ao Senhor. Aonde você está representando Deus vivo. Porque existe luz nos seus olhos. Sabe? Eu fico pensando nos olhos de Jesus Cristo. Que olhos de amor, que olhos poderosos, que olhos de vida. E você já viu quando você pregou para alguém e uma pessoa aceitou Jesus, como mudou a face dela e o olhar dela se encheu de vida. O brilho de Cristo está agora ali.
ela foi selada com o Espírito Santo de Deus. Você sabe que para um documento ter validade, ele precisa do selo da autoridade do cartório para dizer, não, eu dou fé. O tabelião vai lá e diz, eu dou fé. Dá uma assinatura, dá um carimbo. Somente daquele jeito é que vai valer em todo o território nacional. Se você for sem esse negócio, eles vão dizer, você está inventando? Mas você, amado, tem uma autoridade que está delegada. Foi o sangue de Jesus que te comprou e o Espírito Santo selou a sua vida. Amém? Você foi comprado por um preço valioso. E Jesus, Ele não te abandonou. Ele não te desamparou. Na verdade, amados, Deus vai estar colocando pessoas no braço nessa noite. Existe um consolo para a sua vida nessa noite. Se você está cansado, existe um fortalecedor que veio dar testemunho de que Ele vive e de que a obra foi completa. Não precisa Ele voltar, não. Ele já fez. Ele está aqui. Ele é o teu ajudador. Ele veio para ficar no lugar de Jesus em todo o tempo. Ele está advogando por você. Ele está trabalhando pela sua vida. Então, por que você vai temer? Por que você vai temer? O Senhor quer te colocar no colo nessa noite. O Senhor quer te suprir com aquilo que você está precisando nessa noite. Na verdade, amado, existe uma fonte para a sua vida. Existe uma fonte que ela é inesgotável. Essa fonte não chega ao fim, não tem limite. Não diz assim, pronto, agora acabou o estoque. Não. Essa fonte é ilimitada. Essa fonte é uma fonte de poder ilimitado. Ele tem cura. Ele tem força. Ele tem conselho. Ele tem sabedoria. Ele tem alegria. Ele tem uma nova unção para a sua vida nessa noite. Porque Ele disse, eu creio, amada. Existe um óleo fresco para a sua vida nessa noite. Porque esse mesmo Espírito, Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E Ele não perdeu o seu poder. Ele não perdeu a sua glória. Ele é Deus. E Ele está contigo, amado. Ele não vai te soltar. Ele não... Confia naquilo que a palavra de Deus já disse. Ele vai te ensinar o que você não sabe. Então você não tem desculpa de dizer, Senhor, mas eu não sei. Não, o Espírito Santo vai te ensinar. Você tem um professor grátis. E Ele é santo. E Ele vai te guiar em santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas Ele vai te dizer, essa roupa não. Se você for com essa roupa para a igreja, como é que o irmão vai adorar a Deus? Você, com a roupa bem apertadinha, Ele atrás de você. Ele vai te guiar na hora que você colocar essa palavra não. Ei, porque tá nervosinho assim, na frente dos filhos. Quando você ficar velhinho, os filhos vão ficar nervosinhos com você. Então planta sementes que você quer colher. O Espírito Santo vai te ensinar no teu casamento. Vai te ensinar com o teu chefe. Que há momento de calar, há momento de orar. E a oração do justo muito podem seus efeitos. Você sabe que o Espírito Santo, uma figura do Espírito Santo é chuva? E eu não sei como está a terra da tua vida, se está seca. Tanto tempo essa área seca. Mas Elias orou fervorosamente. Vamos lá em Tiago. Tiago 5. Ele tem ousadia para a sua vida. Não tenha medo. Na verdade, Ele tem tudo. Ele é tudo em todos. Aleluia. Tiago 5,
17. Diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Ele orou fervorosamente para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aleluia. Ele suplicou, ele rogou a Deus, ele pediu a Deus um pedido humilde e sério. Ele foi diante do Deus que pode trazer chuva. E amados, você sabe, se você passou em algum lugar onde alguém plantou alguma coisa, se você é filho de agricultor, se você já assistiu na televisão, a terra precisa de chuva. E existe chuva. O Espírito Santo é chuva para as nossas vidas. Ele é uma figura de chuva. Amém? Aleluia. Ele é óleo, existe uma figura que ele é óleo. O óleo abastecia o candelabro do santuário. Ele iluminava. Não existe, às vezes, que a gente fica dizendo: meu Deus, esse negócio está tão difícil, eu já tentei de tanto jeito. Mas o Espírito de Deus está dizendo a você nessa noite: não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Ele tem iluminação. E como é que vem essa iluminação? Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Com a alma, nós vamos à escola, nós aprendemos nosso intelecto, nossos sentimentos, nós lidamos com os sentimentos, aprendemos coisas com a nossa alma. Com o nosso corpo, nós entramos em contato com o mundo, pelo tato, paladar, olfato, visão. Mas com o Espírito é que entendemos as coisas de Deus. Porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É no seu Espírito que você vai entender as coisas. Se é o tempo de fazer ou não. Se é o tempo de calar ou não. É lá que Deus vai falar com você. Quando você vai para uma academia ou você vai caminhar na calçadinha, você está exercitando o seu corpo. Quando você vai para uma escola, coloca o seu filho na escola ou vai fazer algum curso, você está exercitando a sua alma, a sua mente, o seu intelecto. Mas quando você está orando em outras línguas, você está com o seu espírito ativo. E de repente vai chegar a luz, iluminação. E você vai dizer: que grande ideia! Como eu não pensei nisso? Porque Deus, amados, Ele sabe de todas as coisas. Ninguém é mais sábio do que o Senhor. E Ele está dentro de nós. Jesus foi feito para nós redenção e sabedoria de Deus. Há uma saída para a sua vida. O espírito de sabedoria, de temor, de conhecimento está sobre a sua vida. Não diga: ai, eu não consigo, ai, eu estou esquecendo das coisas. Não. O Espírito Santo de Deus, que conhece até esquadrinha, o coração de Deus está dentro de você. E é pelo Espírito que nós vamos vencer. É por meio do Espírito. Mas como está a sua vida de oração em outras línguas? De considerar que a terceira pessoa da Trindade, Deus, está dentro de você. É porque Ele sempre tem um conselho. Mas será que nós estamos atentando, por pequeno que seja? Um dia, um grande homem de Deus, ele era diácono. Ele foi à cidade de Samaria e o nome dele era Felipe. Essa história está escrita em Atos 8. E lá naquela cidade ele começou a proclamar o Evangelho. E falando as boas novas, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura, que Jesus salva, escreve o nome no livro da vida. E acontecia vários milagres. A palavra de Deus diz que houve grande alegria naquela cidade. E ele estava trabalhando em parceria com o Espírito Santo de Deus. E de repente o Espírito disse para Felipe: agora vai lá no deserto. Às vezes é uma coisa tão pequenininha que ele fala com a gente, mas a gente não sabe qual é o fim daquilo, não é verdade? E Felipe poderia estar dizendo: oxe,
tá doido? Eu acho que eu tô ficando muito doido. Deus está fazendo um avivamento aqui, uma coisa tremenda aqui. Pessoas sendo salvas aqui, curadas. Essa cidade não é mais a mesma. Eu acho que isso não é de Deus não, mas ele estava em comunhão. Diga, em comunhão. Em comunhão. Sabe que antes Jesus estava em um lugar e as pessoas, quando Jesus estava aqui na terra, para falar com ele, eles tinham que viajar. Sabe, às vezes eles não tinham recurso, ia e ficava com fome. Tanto que eles queriam ouvir Jesus falar. De tanto que eles queriam ver os milagres que Jesus fazia, ver milagres na vida dele, ter aquela provisão que eles nunca viram aqui na terra. Nenhum médico daquele jeito, nenhum mestre tão sábio, porque ele falava com poder. Eles nunca viram pessoas ressuscitando mortos. E eles viram que em Jesus Deus estava operando ali. Mas hoje, amados, o Espírito Santo está dentro de nós. E precisamos considerar. Você não precisa viajar para Jerusalém. Você não precisa gastar todo o seu dinheiro que você juntou até hoje. É de graça. Ele foi nos dado gratuitamente. Porque é a promessa de Jesus. E recebereis poder ao descer sobre vós. Diga poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Oh, aleluia. Ele está dentro de nós. Essa fonte de poder está dentro de nós. Essa fonte de poder está dentro de nós. Essa fonte de poder está dentro de nós. Essa fonte de glória está dentro de nós. Esse Deus vivo está dentro de você. Então Ele te ajuda. Ele pega na tua mão e te conduz em triunfo. Não tenha medo. Ele vai colocar você nos braços dele. Ele vai te ensinar. É um novo tempo. Mas não tenha medo, porque o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos te ensinará. Ele te mostrará o caminho que você deve seguir e tudo vai dar certo, porque você está seguindo a Ele. Não tenha medo, porque os planos dele para a sua vida são planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Amém? Aleluia. Então Ele é o Espírito de poder. Ele é o Espírito de poder. É o outro Consolador. Aleluia. Eu gostaria que você fosse agora. Vamos agora lá em 2 Samuel 22. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome dele? Como Ele é bom. O Senhor, você é tão bom, Senhor. Obrigado porque você não foi embora e deixou a gente sozinho, Senhor. Você disse, voltarei para vós, eu não deixarei órfãos, estarei para sempre. Ele é o outro igual a você, Senhor. Da mesma natureza. Amigo fiel. Ou você pode glorificar Ele, ao Senhor dos Senhores que não te deixou só. Obrigado, Senhor, porque nós vamos ter luz, Pai. Nós vamos ter ensino, Pai. Obrigado porque você é tão bondoso que cumpriu a promessa que Jesus nos deixou, Pai. Obrigado, Senhor, porque antes as pessoas tinham que viajar. Hoje Ele está dentro de nós. Oh, Senhor, para você nós somos o seu tesouro particular. Senhor, você nos amou. Você nos escolheu. Oh, glorificado seja o nome do Deus vivo, que não se esquece daqueles a quem criou. Obrigado, Senhor, porque os teus planos se cumprem, Pai. Todas as suas palavras têm em você o sim, o amém. Tu és tão fiel, Senhor. Não existe outro incomparável. És Tu, Pai. Tu estás trabalhando, Senhor. Tu estás trabalhando por nós agora mesmo. Oh, aleluia. Ele é a sua rocha. Ele é o seu libertador. Ele é o seu rochedo. Existe refúgio. Existe refúgio
Você não precisa estar abalado, correndo de um lado para outro, não. Existe um braço poderoso que você pode correr para Ele. Existe uma torre forte. Aleluia, Ele é glorioso. Ele é tão bom. Aleluia. Então, amados, na sua angústia, quando você invocar o nome do Senhor, Ele ouvirá a sua voz. Mas você precisa atentar que você não é sozinho nessa terra. Que você não é um sem recurso nessa terra. Um de família menor nessa terra, não. Você é de família nobre. Você tem recursos ilimitados. E você não é um pobre coitado que não sabe raciocinar, não. Você tem a sabedoria dos céus disponíveis a você. Clama a Ele, ao seu rochedo, ao seu escudo, ao seu Deus forte, ao seu Deus vivo. E Ele falará e te ensinará coisas que você não sabe. Oh, a unção cai sobre a tua vida. E você recebe tanto desse trono de graça, tanto que você não consegue ficar só pra você. Você derrama nos outros. Porque Ele é bom. Porque Ele não se esquece de você. Sabe, Ele sabe os detalhes da tua vida. Quantos cabelinhos você tem, Ele sabe. Mas se Ele sabe quantos cabelos você tem, você não sabe. Ele sabe. Você acha que Ele não sabe qual é o desejo do teu coração? Coloque a tua felicidade nele. E Ele realizará os desejos do seu coração. Considera o Deus vivo. Porque aqui em 2 Samuel 22, 26 diz: para com o benigno, benigno te mostra. Para com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Aqui é princípio de semeadura, princípio de honra. Amém? Se você considera Ele, se você honra o Senhor, amados, você vai ter a honra dEle na sua vida. Ele diz que a intimidade dEle, Ele quer revelar o coração dEle para a gente. Mas é preciso que a gente diga: Senhor, como é? Quando é? Aonde é? Você quer que eu vá com alguém? Senhor, me ensina. E Ele vai te ensinar. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque às vezes quando a gente está ensinando, às vezes quando eu for ensinar um negócio ao meu filho, eu perco a paciência. Eu digo: ai, menino. Mas sabe que Ele nunca vai desistir da gente. Ele não vai dizer: eu já te dei tanta sabedoria, pelo amor de Deus. Acabou. Não, Ele dá liberalmente. Mais para hoje, mais para amanhã, mais para depois de amanhã. Mais. Uma glória maior. Chuvas de bênçãos. Mais de Deus para a tua vida. E antes que você precise de novo, já está pronto. E tem tanto que vai sair pelo canto da boca. Você já viu o neném mamando? Ele mama, se acalma e fica com a boquinha cheia. Faz. Aí sai. É assim com o nosso Deus. É muito mais. É muito mais paz. É muito mais alegria. É muito mais segurança. Se você está aqui e você diz: Senhor, não tenho nenhum amigo. Senhor, não tenho nenhum amigo para dizer. Amados, o Senhor está te dizendo nessa noite: eu te dei um amigo.
Ele é um amigo fiel. Confia nele. Fala com ele. Mas, Senhor, eu já falei com tanta gente. Uns me dizem uma coisa, outros me dizem outra. O Senhor está te dizendo nessa noite. Mas você tem um conselheiro. A palavra, mas é um caminho seguro. Amém? A palavra é um caminho seguro. Aleluia. E eu queria que você fosse em João 14:16. Glorificado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, porque você enviou Jesus. Glorificado seja o teu nome pela tua salvação, Pai. Glorificado seja o teu nome, porque você não desistiu de nós. Você foi paciente conosco. Aleluia. João 15:26. Na verdade é João 14 primeiro, 16. João 14:16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa palavra outro, nos originais, eu peguei o conceito, essa palavra quer dizer alos, que significa outro da mesma espécie de Consolador. Outro como Jesus. Lá em 1 João 1 diz que Jesus, ele é advogado. E é a mesma palavra de Consolador aqui, é Paracletos. Se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E essa é a mesma palavra de Consolador. Esse advogado é a mesma palavra de Consolador. Então ele não mandou outro de outra espécie, mas ele mandou outro igual, para que a gente não ficasse sozinho. Amém? Veja o amor do nosso Deus pela sua vida. E essa palavra outro quer dizer outro da mesma espécie, da mesma natureza divina e com o mesmo propósito. E ele, amado, também tem uma simbologia de água. Ele é aquele que mata a nossa sede. Amém? Ele tem um lavar regenerador e renovador. Aleluia. E diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Também ele tem uma simbologia de fogo. Moisés no Monte Horebe, ele viu uma sarça que queimava e não se consumia. E ali ele ouviu a voz de Deus. Então, o fogo queima e destrói o que é indesejável. Amém? Na humanidade é usado muito esse método de purificação pelo fogo. Os profetas de Baal no Monte Carmelo. Foi tão legal essa história, eu ri tanto hoje. Vamos ler? Vamos lá em 1 Reis. É tão lindo porque Deus, amados, Ele não engana você. 1 Reis 18. Então Elias era um profeta de Deus. E ele chegou ali, 1 Reis 18, 20. Diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel. E ajuntou. Vamos ler 1 Reis 18, 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias. Veio a palavra de quem? Do Senhor a Elias. No 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Tudo, amado, ele fazia porque ele escutava Deus falar. Então, quando nós escutamos a direção de Deus para a nossa vida, seja para um casamento, seja para um emprego, seja para algo no ministério, Deus vai tomar partido por você, porque foi Ele que te mandou. Ele não vai te deixar passar vergonha. Ele não vai deixar você confundido, amém? Nem desanimado. Então ele foi, procurou Acabe, no versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a
todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, amados, nós precisamos perceber que nós devemos estar firmes na nossa rocha, que é a palavra. Porque o Espírito Santo, ele vai nos ensinar a palavra, ele vai nos guiar dentro da palavra. Ele nunca vai te guiar para dar um passo fora de amor, porque fora de amor não está dentro da palavra. Eu dei um murro no meu irmão porque ele não queria crer como eu cria. Foi o Espírito Santo que mandou fazer isso. Não foi sua carne. Não precisa dar um murro em ninguém para convencer, porque é o Espírito que convence. Amém? Mas ora e ama e planta sementes que um dia vai nascer. Amém? Então, ele diz para não cochear entre dois pensamentos. Fica com a palavra. Amém? E no versículo 22, então disse Elias ao povo: só fiquei eu dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços o ponham sobre lenha, porém não lhe meta fogo. Eu preparei outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: é boa a palavra.